Vamos então, alunos, à correção da atividade de língua portuguesa. Eu não lerei o texto porque no vídeo de explicação eu li, ok? E expliquei algumas coisinhas. Mas quando nós precisarmos de retomar ao texto para a gente conseguir as respostas para as questões, assim faremos. Olha só, questão 1. Segundo o texto, a data 28 de abril é considerada feriado na cidade de Santana do Paraíso. Por quê? Vamos responder. Resposta. Lembrando que a minha letra não fica legal aqui nesta mesa. Então vamos lá. Por quê? Esse porquê aqui, final, é porque separado e com acento. Quando eu utilizo porquê para a resposta, é porque junto e sem acento. Porque é comemorado o aniversário do município, tá? Beleza. Porque é comemorado o aniversário do município ou porque se comemora o aniversário da cidade, Santana do Paraíso, ok? Próxima questão. Santana do Paraíso era considerado povoado. Aqui é uma afirmativa, ok? Uma declarativa afirmativa. Qual é o nome desse povoado? Resposta. Iniciando sempre a resposta com letra maiúscula. Qual o nome desse povoado? O nome é Santana do Paraíso do Taquaraçu, tá, gente? Do Taquaraçu, Olha só, não coube aqui, eu uso o tracinho para fazer a divisão de sílaba. Taquaraçu. Com C cedilha, ponto final. Deixa eu voltar lá no texto. Isso mesmo, ó. Olha aqui, ó. O povoado do Santana do Paraíso do Taquaraçu. Vamos continuar, minha gente. Como foi constituído o povoado de Itaquaraçu? Então, vamos lá, respostas. Resposta. Eu vou voltar ao texto. Vou ler para colocar a resposta aqui novamente. Ó. Segundo parágrafo. O povoado de Santana do Paraíso Itaquaraçu era assim chamado na época antes de a mesma, ou seja, a cidade, se tornar município. Olha aqui, ó. Foi constituída através de doações e venda de terreno, feitas à Igreja Católica na época, tá bom? E em homenagem a Santa Ana. E este povoado era até então... Tá, aqui já não queremos. Eu quero como foi constituído. Nós vamos colocar somente isso. Foi constituído através de doações e vendas de terreno feitas à Igreja Católica, ok? Então vamos lá. Como foi constituído? Nós vamos falar assim, ó. Por meio de venda e doações de terreno, ok? Colocar somente isso, por meio de venda e doações de terreno. De terreno, tá bom? Feitas à Igreja Católica, beleza? Deixa-me ver o negócio aqui. Ok, através de doações e venda de terreno, beleza. Questão número 4. Ô céus. O povoado de Itaquaraçu era integrado ao município de...
Lá no segundo parágrafo fala, gente, o povoado de Taquaraçu, Santana do Paraíso do Taquaraçu, era integrado ao município de Mesquita, Joanés, Conceição de Mato Dentro ou NAC. De acordo com o texto, no segundo parágrafo, Conceição de Mato Dentro, ok? Agora vamos lá, questão de número 5. Como era feita na época a ligação entre Ferros e Calado? Aqui eu vou precisar de retomar ao texto. E vou realçar aqui com vocês. Olha, vou realçar de uma outra cor. Vamos lá. Conta-se que a ligação entre a cidade de Ferros e Calado, Calado atualmente é Coronel Fabriciano, era feita em lombo de animais, cortando as matas de Santana do Paraíso, subindo e descendo serras, ok? Somente isso já basta. Então vamos lá. Então era feito, ó, a ligação era feita em lombo de animais, certamente mulas, cavalos, algo assim, cortando as matas ou passando pelas matas de Santana de Paraíso, tá bom, gente? Atravessando as serras. Então vamos lá. Resposta. Como era feita na época? Era feita nossa, misericórdia. Era feita em lombos Então vocês me entendem, gente, ó, quando fala como era feita na época a ligação entre Ferros e Calado, tá querendo saber como as pessoas na época faziam para se deslocarem de Ferros a Calado. Então o que acontece? Andar antigamente, né, na época, pelas matas era muito difícil. Somente o quê? Animais como mulas, cavalos, que faziam esse trajeto se embrenhando pela mata de Santana do Paraíso. Por isso que eu estou colocando, era feito em lombos de animais, vírgula, passando pelas matas eu vou pôr de Paraíso, tá, gente? Pelas matas de Paraíso. Aí eu vou pôr entre aspas aqui, porque na época já não era Paraíso, era Santana do Paraíso do Taquaraçu, tá bom? Então, pelas matas de Paraíso, vírgula, subindo e descendo serras. Então, entenderam? Somente animais naquela época que eram o quê? Capazes, ou que eram capazes no sentido de... era mais fácil atravessar pelas matas de Santana do Paraíso, talvez pelos rios, pelas serras, em lombos de animais, o que ia a pé. Imagine, se fosse as pessoas fossem a pé, né, de Ferros a Calado, passando por essas matas. Beleza. Questão de número 6. Os viajantes e tropeiros, os tropeiros e viajantes paravam para descansar nas matas fechadas, nas cachoeiras, nas serras ou nos mares. Provavelmente lá haviam matas fechadas, mas já em serras também, ó. Então existe lá serras, existiam matas fechadas, etc. Mas de acordo com o texto, eles paravam para descansar nas cachoeiras, ok? Agora vamos lá. Em 1892, o povoado de Taquaraçu se tornou distrito. Mais tarde, foi transferido para qual município e por quê? Então vejam só, gente, vamos tentar fazer com as nossas palavras, mas de acordo com o texto. Então aqui está afirmando que em 1892 o povoado de Taquaraçu, Santana do Paraíso de Taquaraçu, tornou-se distrito. Mais tarde, esse distrito foi transferido para qual município? Aí nós vamos colocar, ó, para Mesquita. Mesquita é um substantivo próprio dado a nome de um lugar, no caso município. Para Mesquita, ok? E por quê?
Ok. No caso aí, a gente vai colocar o seguinte: como era distrito, não havia governo próprio, não havia recursos próprios, né? Ou seja, naquela época nem cobrava impostos das pessoas. Também porque não tinha aquela infraestrutura que hoje o município tem, é ou não é? Então, o povoado de Taquaraçu, quando se tornou distrito, dependia então de recursos de outro município, no caso aí Mesquita, ok? Então dependia exclusivamente do município de Mesquita. Então eu vou colocar assim, ó, mais Tátrophe para como se por quê? Porque dependia dos recursos de Mesquita, né? Pelo motivo, vamos falar assim, ó, pelo motivo de o distrito, agora eu tô voltando aqui no Taquaraçu, pelo motivo de o distrito não possuir governo próprio. Entendeste? Governo próprio. Deixa eu me ler aqui. Então vamos lá. Foi transferido para município, para Mesquita. E por quê? Porque estou dando resposta. Porque dependia dos recursos de Mesquita, vírgula, pelo motivo de o distrito, né? No caso Taquaraçu, não possuía governo próprio, não possuía prefeito, não possuía nada disso. Agora vem aqui, ó. Questão 8. Em 1992, Santana do Paraíso foi emancipada, ou seja, deixou de ser dependente de Mesquita e passou a ter governo próprio. Então, de acordo com o texto, explique o que é ser emancipada. Eu já dei a resposta, né? Vamos pôr assim, emancipada. Emancipada, de acordo com o texto, é se tornar independente. Eu acho que só isso aqui já basta. Emancipada, no caso, de acordo com o contexto do texto, é se tornar independente, ou seja, o distrito que até então passou a ser município, é porque agora ele passou a ter governo próprio, né? Passou a ter prefeitura, passou a ter mais tarde uma Câmara de Vereadores, então não dependia mais de Mesquita, ok? Continuando. Conhecimentos linguísticos. Então, nós temos aqui o seguinte, olha. Substantivo é a classe gramatical morfológica de palavras que nomeiam seres reais ou imaginários, que são os irreais, concretos ou abstratos. Além disso, inclui nomes de ações também, estados, qualidades, sentimentos. Sabendo que substantivos próprios indicam seres, países, estados, cidades, sendo grafados com letra maiúscula, por exemplo, Ipatinga, nome de cidade, Belo Horizonte, nome de cidade, e a capital do nosso estado, Minas Gerais. Minas Gerais aqui também eu coloquei o estado, Brasil, país, dentre outros. Escreva todos os substantivos próprios descritos no texto. Então eu vou botar lá em cima e vou sublinhar aqui para vocês verem. Sublinhar não, eu prefiro circular. Então vamos lá, olha. Primeiro aqui, o aniversário de Santana do Paraíso. Então Santana do Paraíso já é um substantivo próprio, ok? E o Santana do Paraíso do Taquaraçu, ou só a palavra Taquaraçu também, eu irei aceitar. Conceição de Mato Dentro. O nome aqui da santa também, gente, é um substantivo próprio, tá bom? A palavra aqui, ó, ferros, calados, nomes dados a lugares também. Vamos ver se nós temos mais. Ok. Mesquita também é um substantivo próprio. E ok, eu acho que acabou.
Agora aqui, está com letra maiúscula, mas é porque eu queria destacar, mas não precisa colocar como substantivo próprio, ok? Então vamos escrever. Resposta. Então eu vou colocar só o nome do povoado assim, ó, Taquaraçu. Taquaraçu, vírgula. Agora eu vou colocar o nome da cidade oficialmente. Santana do Paraíso. Não esquece, tudo com letra maiúscula, ok? Nós temos o nome de Calado, que hoje é conhecido como Fabriciano. Calado, Ferros, não é isso? É o município também, com F. O nome da santa, Santa Ana. Ok? E eu acho que Mesquita, né? Acho que acabou, não acabou? Mesquita. Mesquita. Ok? Acho que é somente essas. Agora, questão de número 10. Na frase Santana do Paraíso foi emancipada no dia 28 de abril de 1992, a palavra destacada, que é emancipada, ela pode ser substituída, trocada, sem perder o sentido da frase. Por qual dessas palavras? Então, Santana do Paraíso foi emancipada no dia 28. Ela foi submissa? Ela foi independente? Ela foi sujeita? Ela foi tomada? Gente, de acordo com o texto e o significado da palavra emancipar, a palavra aqui é independente, ok? Agora vamos lá. Eu vou realçar agora de amarelo, de verde. Na frase, porque a natureza existente era exuberante, contando com a abundante água das cachoeiras. As palavras em destaque pertencem a qual classe gramatical? Então vejam só, exuberante aqui na frase, exuberante, é uma característica, é uma qualidade da palavra natureza. E abundante é uma qualidade, uma característica referente à palavra água, ao substantivo água. Então, as palavras exuberante e abundante pertencem a qual dessas classes gramaticais? Substantivo, artigo, adjetivo ou verbo? Adjetivo, ok? As palavras agora exuberantes e abundantes referem-se respectivamente, ou seja, na ordem que aparece nessa oração, aos substantivos. Então aqui eu já falei que é substantivo, ok? O que acontece? Eu falei que exuberante refere-se à natureza. Então onde tiver natureza, primeiro, ó, aqui não tem, eu vou riscar, porque é na ordem que aparece, ok? Natureza tem que aparecer primeiro. Então, olha, está óbvio que é natureza e água, né, olha? Beleza? Natureza e água. Reescreva as frases substituindo as locuções adjetivo por um adjetivo, uma palavra só. Vamos lá, 10 e 13. Eu tenho que fazer a correção ainda de matemática. Os cidadãos de Santana do Paraíso. Eu vou colocar um adjetivo gentílico ou pátrio. Paraisense. Paraisense. Ok? Quem nasce em Santa Paraíso é paraisense. Então aqui, os cidadãos para... Gente do céu, o que é isso? Tem coisa errada aqui, ó. Sempre aqui concordando com o sujeito que está no plural. Paraisenses. Os cidadãos paraisenses são acolhedores. Ponto final. A ligação entre a cidade de Ferros e Calado era feita em nome de animais. Ó, a ligação entre as cidades de Ferros e Calado não caberá aqui. Vamos ver o que eu vou fazer. Ó,
Eu falei caberá, escrevi a palavra caberá. E calados, calado, era feita em lombo. Eu vou mudar de cor só para não confundir aqui, ó. Em lombo animal, tá, gente? Em lombo animal. Então, lombo de animais em lombo animal, beleza? Agora, letra C. Enaltecendo a belíssima paisagem da natureza. Vou colocar aqui embaixo, tá bom? Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Abre aspas, colchetes, reticência. Meu Pai Celeste. Enaltecendo a belíssima acreciata. Mas me se falar, não. A belíssima paisagem. Está embolado? Está, mas por isso que eu estou fazendo com cores diferentes. Então, vamos lá. Paisagem da natureza, locução adjetiva. Substituindo por um adjetivo, ficará paisagem natural. Ponto final. Na frase, a seguir, circule o artigo, sublinhe o substantivo a que ele acompanha e pinte o adjetivo. Espera um momento. Ai, Jesus. Espera aí. Pausa. Muito bem, gente. Meu pai chegou aqui, sabe? Aí eu tive que pausar o vídeo. Mas vamos lá, ó. Eu vou fazer o que aqui? Primeiro, circular o artigo. O artigo eu falei que é a palavra que acompanha o nome, acompanha o substantivo, definido ou indefinido. Então, artigo definido, o, a, os, as, tá? Tanto no número singular quanto no plural. E o artigo indefinido, uma, um, umas, uns, também no número singular e plural. Circular o artigo. Com o passar dos tempos, um vilarejo, olha só. Eu vou circular aqui, ó, com o passar. Esse passar aqui, gente, nesse caso aqui, vocês falariam para mim, isso é um verbo. Mas quando antes do verbo tem um artigo, esse artigo faz com que o verbo se torne o quê? Um substantivo. Um substantivo, ok? Substantivo. Então, preste atenção. Talvez vocês não saberiam disso. Então, o que eu vou fazer? Vou circular esse artigo aqui definido o. E o passar aqui vai estar, no caso, funcionando como um substantivo. Já está sublinhado, ok? Vamos lá. Com o passar dos tempos, um vilarejo. Agora vem cá, um vilarejo, vou circular por ser um artigo indefinido. E a palavra vilarejo eu vou sublinhar por ser substantivo. Foi formado no local considerado meio pacato. Então vejam só, meio aqui eu vou deixar, porque nós vamos trabalhar ainda com advérbio. Agora, pacato, o que é pacato? Pacato refere-se a qual palavra aqui, olha? Vilarejo. Então, vilarejo pacato. Pacato, então, é o adjetivo. Eu pedi para vocês colorirem. Então, vocês vão colorir, ok? Beleza, que Deus abençoe.